A gente vai passando para vocês responder. Mas a gente vai iniciar agora a primeira parte do livro. A primeira parte do livro tem esse título, tá? Esse livro eu escrevi depois que estava sendo um momento muito difícil, tanto emocionalmente quanto espiritualmente. E foi estudando os salmos e algumas mensagens que eu vi no próprio Instagram que falavam muito sobre se lembrar de Saul. Então essas mensagens que falavam sobre lembrar-se de Saul me deu um start para mim procurar entender mais essa passagem de Saul e Davi. Então a primeira parte do livro ela se chama Nefesh, Ruach e Neshama, as dimensões da alma. Então nessa primeira parte a gente vai entender um pouquinho sobre essas dimensões que no capítulo 2, esse é o capítulo 1 da primeira parte, no capítulo 2 da primeira parte a gente vai entender como o desequilíbrio dessas dimensões causam rupturas que são vistas até no nosso mundo físico, tá? Não só no mundo das almas, no mundo espiritual. Então, o texto inicia assim, tá? Falar de depressão, ansiedade e desequilíbrio emocional sem entender a alma é como tentar tratar um espelho trincado cuidando apenas da imagem refletida. Por mais que o mundo moderno ofereça explicações neuroquímicas, comportamentais e até espirituais para o sofrimento humano, ainda assim nos falta uma linguagem que alcance as profundezas da dor, onde a dor realmente habita. Por que eu percebi? Eu percebi que aquilo que foi chamado de mal do século na nossa geração, que é a depressão, que é a ansiedade, ela se tornou, de certa forma, tratável somente com coisas materiais, somente com coisas físicas. Somente com coisas físicas. Então, a gente ia no psiquiatra, o psiquiatra passava um remedinho lá, que resolvia algum problema neuroquímico, algum problema mineral, e depois a gente ficava, enquanto estivesse medicado, bem, e depois que passasse a medicação, a gente voltava a ter algumas dúvidas, alguns problemas, e eu entendi que isso é algo espiritual que precisa ser tratado junto com algo físico, tá? A tradição cabalística oferece justamente esse mapa. É uma sabedoria milenar que descreve a alma não como um conceito abstrato, mas como uma estrutura real, viva, complexa, pulsando dentro de cada ser humano. Ao iniciarmos este primeiro capítulo, somos convidados a voltar à origem. Antes de falar dos sintomas, das crises ou das possíveis curas, precisamos entender que esse eu que sofre, esse centro onde o medo, onde as emoções nascem, onde os impulsos colidem com a moral, onde a fé e o medo disputam espaço, a gente precisa entender esse eu, a gente precisa entender esse centro, esse ponto onde todas essas dúvidas acontecem, onde todas essas dúvidas aparecem. Ao iniciarmos este capítulo, a gente vai entender esse processo, como eu falei para vocês. Precisamos compreender a arquitetura da alma. Afinal, nós só podemos curar aquilo que nós conhecemos. A Kabbalah nos ensina que o ser humano não possui uma alma. Como eu falei na vez passada para vocês, ele é uma alma. Só existe ser humano se existe uma alma encarnada. Sem uma alma encarnada, somos apenas um bolo de carne. E sem um bolo de carne, a alma é apenas uma alma. Porque quando ela encarna nesse bolo de carne, se cria o ser humano, se nasce o ser humano. Essa alma, por sua vez, é composta por múltiplas camadas ou níveis. Os mestres místicos revelam que há pelo menos 5 níveis da alma, mas 3 são os mais fundamentais na nossa experiência cotidiana: o Nefesh, a Ruach e a Neshama. Eles se interpenetram como as camadas de uma chama, cada um com sua função, sua luz e seu desafio. Então é muito claro que fique isso pra gente, tá? Que apesar de termos 5 níveis de alma, somente 3 nós utilizamos no nosso cotidiano. Esses 3 níveis não são apenas conceitos espirituais, são chaves para decodificar a psique humana. Eles nos explicam porque muitas vezes sentimos algo que não conseguimos nomear, porque somos impulsivos, mesmo quando sabemos o certo a fazer, porque há vozes contraditórias dentro de nós, uma buscando prazer, outra ansiando por moralidade e outra sedenta por sentido. Essas vozes não são aleatórias, elas vêm de diferentes partes da alma. Aprender a reconhecê-las é começar o processo de cura. Neste capítulo, exploraremos a função de cada uma dessas dimensões. O Nefesh, que é a alma instintiva e vital, ligada ao corpo e aos nossos desejos básicos.
Orua ou Arua, alma emocional e moral, que é a sede das nossas paixões, das decisões e da nossa identidade pessoal. E a Neshama, a alma superior e contemplativa, fonte de intuição espiritual, sabedoria e ligação com o divino. Ao longo desta jornada, veremos. Só liberar aqui outra pessoa que está entrando, rapidinho. Eduardo. Então vamos lá. Ao longo desta jornada, veremos como o desequilíbrio entre esses níveis, ou seja, entre esses 3 níveis, pode gerar sofrimento psíquico e profundo. E como a reintegração harmoniosa entre eles pode ser o caminho para a recuperação, não apenas da nossa saúde emocional, isso que é muito importante. A gente não vai tratar só a nossa saúde emocional, mas a gente vai tratar o nosso propósito existencial. A história de Davi e Shaul, ou seja, a história do rei Davi e do rei Saul, que guia este livro, torna-se ainda mais luminosa à luz dessa compreensão. Cada um deles, ou seja, tanto Saul quanto Davi, representa um modelo de interação com essas camadas da alma. Cada um dos dois lidou à sua maneira com a fragmentação interior e com a busca por unidade. Ao entender o que é a alma, passamos a compreender não apenas os personagens bíblicos, mas a nós mesmos, com mais clareza, mais compaixão e mais coragem. Que essa introdução que a gente deu aqui seja a abertura de um portal. Então, a partir desse momento, imagine que nós abrimos um portal. É um chamado silencioso para voltar ao centro do ser, pois conhecer a alma é o primeiro passo para curar a dor. É como nos ensina o Zohar Kadosh. A alma é a lâmpada de Deus. E a luz que dela irradia pode iluminar até mesmo os vales mais sombrios da existência. A nossa tradição, a tradição da Kabbalah, especialmente conforme revelada pelos ensinamentos do Santo Ari e do Arizal, é transmitida por Chaim Vital em obras como, e aí é bom vocês anotarem as obras, o Etz Chaim, o Shah Agilgulim, oferece ao ser humano um mapa da alma que é ao mesmo tempo profundo e incrivelmente funcional. Então, a gente vai entender um pouquinho desse mapa. Longe de ser uma teoria mística abstrata, a estrutura da alma descrita pela Kabbalah nos fornece uma chave viva para compreender o sofrimento humano, as angústias internas, os conflitos emocionais e até mesmo as doenças da alma, que em nossos dias ganham os nomes de depressão, ansiedade, esgotamento e vazio existencial. Então a gente vai entender como é que nascem esses problemas, tá bom? Segundo a tradição do Arizal, segundo a tradição da Kabbalah, a alma humana possui 5 níveis, ou como ele chama, de 5 vestimentas espirituais. Essas vestimentas, esses níveis, a gente deve enxergar eles como um degrau, como degrau de uma escada que liga o ser humano ao divino. Então nós temos uma escada, todos nós temos uma escada com 5 degraus, tá? E esses são os degraus que a gente deve caminhar e subir para acessar o divino. Dentre esses níveis, dentre esses 5 níveis, 3 são os que atuam diretamente na nossa experiência consciente. Ou seja, a nossa consciência humana, o que a gente vive no dia a dia, a gente só consegue experimentar esses 3 níveis da alma, tá? Que é o Nefesh, como eu já falei, Arua e a Neshama. Esses 3, isso é muito importante que vocês aprendam isso, esses 3 formam o que podemos chamar de tripé da alma. Então, Nefesh, Arua e Neshama são o tripé da alma. Ele é o tripé da alma encarnada. Por quê? Esses 3 eles só conseguem trabalhar junto com o físico, junto com o nosso corpo humano, junto com essa dimensão física que nós vivemos. O Nefesh é o nível mais básico e fundamental da alma. Então anotem isso aí também para vocês não se esquecerem. O Nefesh é a força vital que anima o corpo. É o princípio que sustenta a vida orgânica. O Nefesh está diretamente ligado ao sangue, tá bom? Conforme o versículo de Vaikra 17:11 que diz: o Nefesh pois a alma está no sangue. Esta alma citada lá em Vaikra é justamente o nível de Nefesh, tá? Pois o Nefesh está no sangue. Este nível, ou seja, o Nefesh, é responsável pelas funções instintivas, pelos impulsos de autopreservação, pelas emoções mais primitivas
Então agora você vai entender quando você sente medo, quando você sente raiva, quando você sente fome. Tudo isso é o Nefesh. É no Nefesh onde reside os hábitos, os comportamentos automáticos, os instintos de sobrevivência. É no Nefesh que ocorrem as primeiras manifestações do desequilíbrio, tá? Então, é nessas coisas que a gente falou aqui, nos nossos instintos, na nossa fome, no nosso medo, na raiva. É nesse ponto da alma que vai mostrar as primeiras manifestações do desequilíbrio. Tá bom? Quando a alma se afasta da luz divina, ou seja, quando a gente se afasta de Hashem, o Nefesh tende a se tornar dominante. E aqui corre um perigo, tá? Empurrando o ser humano para um modo de existência animalizado. A gente se torna ansioso e reativo, onde o presente é um campo de ameaça constante e o prazer uma obsessão da fuga. Aí a gente pode trabalhar uma situação aqui. Sabe aqueles dias que você está muito ansioso, você acha que as coisas não estão funcionando, e aí você só quer fazer aquilo que você sente prazer para você fugir daquela sensação? Algumas pessoas bebem, outras pessoas comem, outras pessoas jogam, outras pessoas fumam. Isso tudo é o Nefesh que está dominando a tua alma. É o Nefesh que está dominando o teu corpo físico. Isso tudo é uma obsessão de fuga. A gente está buscando prazer para fugir dessa sensação que a gente vive todos os dias. O ser humano que vive dominado pelo Nefesh é muitas vezes funcional. Ou seja, quando você está desequilibrado, quando você já está com o Nefesh dominando o seu corpo, dominando a sua vida, você é funcional, você não fica disfuncional. Ou seja, você trabalha, você consome, você interage, você vive socialmente. Mas só que você vive desconectado de sua profundidade. O seu mundo interior ele é empobrecido. A sua existência de vida é marcada por uma constante inquietação. A gente, quando está com o Nefesh dominante, a gente vive em busca de alívio. Mas a gente nunca está atrás de paz. A gente deseja anestesia, mas a gente não deseja entender, a gente não procura sentido na vida. Muitas dessas síndromes de ansiedade que hoje se manifestam têm origem em um Nefesh hiperestimulado. Tá bom? Entendam isso. Muito dessas crises que a gente tem diariamente tem origem em um Nefesh hiperestimulado, desgovernado e nutrido por estímulos incessantes e carentes de direção espiritual. Então eu acho que ficou bem claro para vocês a situação do Nefesh, certo? Bom, o David falou que nos últimos dias sentido insônia, isso realmente pode ser algo relacionado ao Nefesh. Mas a gente vai entender isso um pouquinho mais para frente, tá bom? O segundo nível da alma, Orua, é o centro da emoção e da ética. É a alma moral, beleza? É o espaço onde se travam as batalhas entre o bem e o mal. Orua está ligado à capacidade de sentir remorso, compaixão, alegria, arrependimento e empatia. É nesse mesmo nível que surge a consciência. Não apenas como reconhecimento de regras, mas como sensibilidade interior para o que é correto. Preste atenção agora, que vocês vão perceber muitos dos nossos problemas no nosso dia a dia. Quando o Urua está alinhado, a pessoa vive com integridade. Ela sente coerência no que ela vive. Ela sente coerência em sua vida interior e as suas ações externas. Mas quando o Urua está ferido, preste atenção, ou obscurecido, começam a surgir conflitos internos. Esses conflitos internos eles são muito intensos. Existe uma culpa paralisante, a gente começa a se culpar por algumas coisas, a gente se culpa por muitas coisas, a gente se culpa por muitas coisas, e a gente fica paralisado pelaquela culpa, a gente começa a viver numa instabilidade emocional, a gente se torna incapaz de tomar decisões morais, a gente oscila entre arrogância e autodesprezo. O que é isso? É aquele momento quando você está de manhã autossuficiente, de peito estufado, mas à tarde você está cabisbaixo, triste. De manhã você é autossuficiente, você é arrogante, mas à tarde você se autodespreza, você não presta, não funciona. Então essa oscilação ela é exatamente um sintoma de um Urua ferido, de um Urua desalinhado.
Beleza? E agora a gente vai entrar agora num dos nossos dois personagens do livro, que é Shaul. Na história de Shaul Amelech, como veremos adiante, o desequilíbrio do Urua foi o ponto de ruptura. A sua alma moral perdeu o eixo, ou seja, Shaul perdeu o eixo da sua alma moral. Embora ele soubesse que era correto, a sua sensibilidade foi sendo minada pela insegurança, pela inveja e, sobretudo, pela ausência de uma conexão espiritual autêntica com Deus. Porque isso é importante. Shaul, até o momento que é tirado o espírito de profecia, ele tinha a conexão com Hashem. Ele tinha a mesma conexão, o mesmo nível de conexão que Shmuel tinha, de Shmuel Avinu. Mas só que a dele não era autêntica, ele não procurava de forma autêntica o Hashem. Isso gerou em Shaul Amelech, ou seja, no rei Saul, um colapso emocional e existencial que se manifestou em surtos, perseguições e crise de identidade. E por fim, presta atenção, olha só, vocês nunca mais vão entender e ver Saul da mesma forma, pois quando vocês começarem a entender isso aqui. A sua sensibilidade foi sendo minada pela insegurança, pela inveja e, sobretudo, pela uma conexão espiritual autêntica com Deus. Olha o que isso gerou em Saul. Isso gerou em Saul um colapso emocional. Ele colapsou e existencial. Ele começou a não entender mais qual era o propósito da vida dele. Isso se manifestou em surtos. Por várias vezes no Taná, a gente vê os surtos descritos de Saul. Essa desconexão de Saul gerou perseguições, crise de identidade. Chegou ao ponto de Saul se suicidar. Ou seja, Shaul se suicidou. Está descrito no Taná. Urua, quando está desconectado da Neshama, torna-se um espaço de tormenta, um campo de guerra interior, onde o indivíduo se dilacera entre sua visão ideal de si mesmo e a sua incapacidade de viver à altura desse ideal. Ou seja, quando a nossa Neshama está desalinhada com o nosso Urua, a gente acha que a gente não é capaz de viver aquilo que você aprendeu a fazer. Se você toca, você acha que você não é capaz de tocar. Se você estuda, você acha que você não é mais capaz de aprender. Isso te desalinha. Isso te faz uma autodepreciação. E essa autodepreciação é perigosa. Entendeu? Ela é muito perigosa. E agora a gente vai para o terceiro nível da alma, tá? A gente já vai encaminhando para o final. O terceiro nível é a Neshama, é a dimensão superior da alma. A Neshama, ligada à mente espiritual, é a sede da compreensão, do discernimento e da intuição do divino. A Neshama é o que permite ao ser humano perceber que há algo maior, transcendente e que envolve tudo. Quando a Neshama está desperta, e preste atenção, a gente falou quando o Urua está desalinhado, quando o Nefesh está desalinhado, ele está dominando, tá bom? Ele está desalinhado, ele está dominando. A gente falou quando o Urua está desalinhado com a Neshama, mas sobre a Neshama a gente diz que ela está desperta, tá bom? Porque não são todas as pessoas que têm a Neshama desperta. E a gente vai entender isso no decorrer do livro, tá bom? Mas por enquanto vamos ficar com isso aqui. Quando ela está desperta, quando a Neshama está desperta, a pessoa sente um senso de missão. Então, quando você está com a Neshama desperta, é que você entende que você tem uma missão, que tem algo divino que comanda você. Um desejo de verdade, uma inspiração por pureza. A Neshama é como uma vela que ilumina os outros níveis da alma, orientando o Urua e refinando o Nefesh. No entanto, se o indivíduo vive imerso apenas nas demandas do corpo e nas tempestades emocionais, a Neshama permanece como que adormecida, presente, mas inacessível. Foi isso que eu falei mais cedo. Sem o Urua alinhado, sem o Nefesh ajustado e colocado no seu lugar, a sua Neshama ela está ali. Você não tem acesso. Você sabe que ela está lá, mas ela está dormindo. Você não tem acesso a ela. Você precisa alinhar os dois níveis para você ter acesso à sua Neshama. O drama de muitos na atualidade é, de certo modo, o drama central da alma moderna. É o adormecimento da Neshama. Temos uma sociedade que sobrevive com o Nefesh agitado e com o Urua fragmentado,
e uma Neshama obscurecida. Isso cria um estado de desorientação profunda. Sabemos que falta algo. Lembrem-se quando vocês não viviam nesse mundo, com essa estrutura, com esse jugo da Torá. A gente sabia que estava faltando algo, mas a gente não sabia o que era. Sentimos um vazio, mas não conseguimos nomeá-lo. Procuramos um sentido, mas tropeçamos nas distrações. A Kabbalah, ela ensina que esse vazio é, na verdade, a saudade da Neshama, clamando para ser ouvida. Para que haja cura, é necessário restaurar o fluxo entre esses níveis. Isso não se faz apenas com rituais ou com meditações, deixando bem claro, tá? Embora ambos possam ter o seu lugar. O processo para você alinhar Ruach, Nefesh e Neshama exige uma jornada interior de auto-observação e de refinamento moral, de conexão com a Torá viva e de oração autêntica e de práticas espirituais que reordenem as camadas da alma em direção à sua raiz divina. O Santuari, o Arizal, explica que o ser humano nasce com Nefesh, conquista o Ruach, presta atenção, e com esforço e méritos espirituais, e só então pode receber a Neshama de forma plena. Isso significa que o crescimento da alma não é automático, tá bom? Ele é o fruto de um caminho consistente. A dor, por mais que cruel que seja, pode se tornar uma alavanca nesse caminho. E aí a gente entra no segundo personagem do nosso livro, que é Davi. Foi através da dor que Davi Amélia viveu. As suas quedas, o levaram ao limite do Ruach. Mas a sua persistência em busca de Deus, a sua sinceridade na dor e o seu compromisso com a Teshuvá o reconectaram à sua Neshama. Por isso, agora vocês vão começar a entender os salmos, por isso os seus salmos ecoam em nós até hoje, porque eles nascem de um lugar onde a alma, mesmo em ruína, se recusou a desistir da sua origem. Ao estudarmos as dimensões da alma, segundo a Kabbalah, estamos nos armando com o conhecimento mais preciso que alguém pode ter, o conhecimento de si mesmo. Estamos nos preparando para reconhecer as vozes internas, discernir entre o ruído do Nefesh, os clamores do Ruach e os sussurros da Neshama. Estamos, enfim, descendo ao campo onde a batalha acontece para ali plantar sementes de redenção. A partir deste entendimento, quando vocês começarem a entender isso, podemos olhar para as dores humanas com mais compaixão e clareza. E mais importante ainda, podemos compreender que, por trás de cada crise, há uma alma clamando por reintegração. E que, por mais quebrada que a pessoa esteja, há dentro dela uma centelha que nunca se apaga. Então, quando a gente começa a falar de nós, a gente só pode falar de nós, a gente vai começar a perceber que as nossas crises, em algum momento, é um clamor da nossa Neshama. Quando a gente começar a perceber agora que você está totalmente fora de controle, que você está buscando somente prazer momentâneo, que você está com dificuldade de ter decisões morais, você vai descobrir, você vai perceber que a sua Nefesh, ela está dominando o seu corpo. Então você precisa parar e conectá-la com o seu Ruach. E o Ruach conectado com a sua Nefesh, você consegue acessar, me chamar. A gente vai aprender isso de acordo com os dias, tá? De acordo com o livro que a gente for avançando, a gente vai aprender como fazer isso. A gente vai conseguir entender como é que Davi fez isso. E como a gente consegue acessar as energias que Davi acessou naquela época, hoje em dia. Tá? Que a gente tem para vocês. Eu ensinei isso para vocês. O tempo ele não é linear. A gente consegue acessar o passado, a gente consegue acessar o futuro. Basta a gente saber fazer. Tá bom? Pois como ensinam os mestres da Hassidut, a galera que gosta de Hassidut aqui, uma alma pode cair 1000 vezes, mas mesmo no mais profundo abismo, ela ainda anseia por seu Criador. E é esse anseio que, no fim, salva o homem de si mesmo. Beleza? Aí eu vou só finalizar aqui a gravação e aí eu abro para vocês mandarem perguntas, tá?